Olá pessoal do PCI Concursos, estamos novamente aqui. Eu sou Gilberto Ligeiro e nós vamos tratar, dentro do Direito Processual Civil, Teoria Geral dos Recursos hoje. É uma satisfação estar com você novamente, caro amigo concursando, aqueles que estão aí se dedicando diariamente aos estudos. Vamos tentar aqui de alguma maneira ajudá-los nessa tarefa árdua, mas que sempre vale a pena. Bom revê-lo. Então vamos lá. Nós vamos trabalhar um tema que é muito importante, recorrente nos concursos, nas provas e que nós devemos sempre estar atentos. Nós vamos então tratar de algumas considerações que são aplicáveis a todos os recursos. Então vamos aos nossos slides, vamos acompanhando, sempre lembrando que a leitura da lei é muito importante. E por que é importante? Porque nas primeiras provas, nas provas de múltipla escolha, os testes, os examinadores exigem da gente o conhecimento da lei. Não é a lei decorada, até porque não é muito fácil decorar a lei, mas conhecer a lei é muito importante. Então abram o seu código, vamos acompanhando a leitura, as nossas considerações e assim a gente vai conseguir obter bons resultados. Vejamos então. É importante num primeiro momento, caro amigo que nos assiste, é importante a gente se localizar, né? Eu faço questão de mencionar no slide essa localização do tema para que fique mais fácil para, no início dos nossos estudos, nós encontrarmos os dispositivos legais aplicáveis. Vejam que no nosso slide nós colocamos que os recursos encontram-se dentro de um título 2 e um capítulo próprio para as disposições gerais. É importante vocês anotarem que, na verdade, nós temos o Código de Processo hoje dividido em duas grandes partes, a parte geral e a parte especial. Os recursos se encontram dentro da parte especial, no livro 3 especificamente, do processo nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais, e dentro desse livro 3, então, nós temos o título 2 dos recursos, e dentro ali dos recursos, então, um capítulo próprio para essas disposições gerais que se relacionam a essa teoria geral dos recursos. Nesse sentido, nós temos os artigos 994 até o 1008, né, lá no Código de Processo. Né, esses dispositivos, então, trazem todas essas disposições gerais sobre os recursos. E é importante nós destacarmos também, inicialmente, que a aplicabilidade desses dispositivos, né, é bastante ampla, né? Todas as espécies recursais, desde aquelas que eventualmente são utilizadas ainda em primeira instância, como por exemplo, os embargos de declaração em primeira instância, até aquelas espécies recursais que são utilizadas em segunda instância, perante os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, o STJ, o STF e assim por diante. Então, a amplitude da aplicação, né, dos dispositivos gerais, das disposições gerais em sede de recursos, abarcam todas essas instâncias. Ok? Então, nós nos posicionamos, sabemos onde nós vamos buscar essas disposições legais e reforço aqui o que nós falamos agora há pouco, a necessidade de acompanhar eventualmente a leitura da lei. Ok? Sigamos. Bom, caro amigo concursando, nós temos nesse slide e nos próximos, então, algumas definições em torno dos recursos, né? E alguns fenômenos próprios dos recursos. Então, é importante nós acompanharmos com bastante calma, tranquilidade, essas disposições, porque são fundamentais para nós entendermos todos os recursos de um modo geral. Então, vamos voltar aqui para o nosso slide e entender algumas definições e alguns princípios que
nos ajudam a entender a nossa estrutura recursal, qual a opção do legislador para a nossa estrutura recursal. Não custa nada nós relembrarmos, né, uma definição de recurso, né? Mecanismo voluntário. Por que mecanismo voluntário? Porque depende efetivamente da impugnação da parte, ou seja, a parte precisa se colocar, né, apresentar o recurso diante de uma decisão judicial que lhe é desfavorável, em relação a qual houve sucumbência. Então, é um mecanismo voluntário de impugnação das decisões judiciais, intraprocessual, porque é dentro do processo, que tem a finalidade de reformar, anular ou aprimorar a decisão recorrida. Então, nós temos aí, né, um conceito bem aceito, uma definição bem aceita do que seja o recurso. Sempre lembrando que, nesse caso, o recurso sempre voluntário, porque depende da vontade da parte em recorrer quando houver sucumbência, quando houver interesse. Muito bem. Nós precisamos pensar, então, que alguns princípios eles regem os recursos. Entre eles, nós chamamos a atenção, num primeiro momento, o chamado princípio da unirrecorribilidade das decisões. Então, nós aqui chamamos a atenção para esse princípio, para dizer o seguinte: nós temos uma decisão, essa decisão é desfavorável ao recorrente, e aí ao interesse em recorrer, e dessa decisão, em regra, haverá apenas um recurso. Por isso, unirrecorribilidade ou singularidade recursal. De uma decisão, um recurso. Para que não se tornem infinitos os recursos, né? Sempre daquela decisão, um recurso. É importante nós destacarmos que essa é uma opção do legislador. O legislador traz isso na lei. Nós vamos verificar no 994 justamente o rol desses recursos e cada um desses recursos, então, cabível, né, em relação a uma determinada decisão. É importante nós destacarmos que existem sim exceções. Nós mencionamos aqui pelo menos duas exceções. Essas exceções vale a pena aí a gente chamar a atenção, porque o examinador nas provas dos concursos ele efetivamente pode justamente nos questionar aí em relação a essa exceção. Nós temos o exemplo dos embargos de declaração, que eventualmente é cabível e na sequência outro recurso. Imaginem uma sentença em primeira instância que não ficou muito clara ou que na qual o juiz deixou um ponto para trás, foi omisso. Então, há interposição dos embargos de declaração e, na sequência, a apelação. Então, nesse caso, eu teria uma exceção. E ainda a possibilidade de interposição simultânea de recurso especial e de recurso extraordinário em relação a um acórdão do tribunal, desde que haja questão federal a ser suscitada e questão constitucional a ser suscitada. Então, nós temos aí exceção ao princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal. Muito bem. Também nessa mesma esteira, nós temos o princípio da fungibilidade. O princípio da fungibilidade, ele é sempre questionado. Nós vamos verificar nas provas, nos concursos, fazendo levantamento de questões, a fungibilidade recursal, se não em primeira instância, se não na primeira fase, perdoem, na segunda fase do recurso, da prova, melhor dizendo, é sempre questionado. Né? Então, prestem atenção, chamem atenção para a fungibilidade recursal. Vejam, fungível é aquilo que pode ser alterado, aquilo que pode ser modificado, pode ser colocado no lugar do outro. Né? Essa é a ideia da fungibilidade e também da fungibilidade no direito. Então, vejam,
por definição, nós temos que a fungibilidade nada mais é do que a possibilidade de conversão de um recurso em outro, por erro excusável, ou seja, um erro desculpável, né? Aquilo que a gente realmente encontra razões, né? Uma interposição errônea e que seja justificável. Não pode ser um erro grosseiro, quando efetivamente o legislador fala, ó, nesse caso é cabível o recurso de apelação e nós então apresentamos um recurso de agravo ou um outro recurso. Então pode ser aplicada a fungibilidade por erro excusável ou ainda quando não tenha transcorrido o prazo para a sua interposição e há efetivamente uma dúvida em relação à interposição do recurso. Vamos ver algumas situações legais que nos remetem à ideia da fungibilidade. Vejam aí, caros amigos concursandos, mais uma vez destacando, é importante a leitura da lei, muitas vezes. Então nós vamos lá no artigo 1024, nós colocamos aqui no nosso slide, no artigo 1024, o parágrafo 3º. Olha só, o parágrafo 3º do artigo 1024. O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno, se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1021, parágrafo 1º. Veja então que o próprio legislador, caro amigo concursando, ele traz a fungibilidade recursal no Código, né? Então, não há dúvida que houve uma opção do legislador por esse princípio. E ainda nós podemos citar como exemplos aqui o 1033, o 1032 e o 1033. Vejam só que interessante. 1032. Se o relator no Superior Tribunal de Justiça entender que o recurso especial versa sobre questão constitucional, deverá conceder prazo de 15 dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional. No 1033, o legislador diz, se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial. Então vejam, caros amigos, que tanto no 1032 quanto no 1033 há uma aplicação, há uma adoção do princípio da fungibilidade. Porque o STJ pode transformar o recurso especial em recurso extraordinário, e o STF pode também transformar um eventual recurso extraordinário em recurso especial, dependendo então da matéria, até porque esses recursos, tanto extraordinário quanto especial, eles têm uma vinculação toda, uma fundamentação toda vinculada às matérias constitucionais, enfim, muito próprias. Então é possível aplicar a fungibilidade aqui. Trata-se de um importante princípio. Mas vamos seguir. Nós ainda temos um importante princípio dentro da teoria geral dos recursos, que é o princípio da taxatividade, sempre questionado também. Taxatividade significa que os recursos necessariamente devem ser previstos pelo legislador. O legislador é o responsável pela criação dos recursos, Necessariamente, então, eles devem estar previstos na lei. Nós temos um dispositivo 994, o artigo 994, sublinhem, chamem a atenção para o 994, conheçam bem esse 994, por quê? Fica a dica, é aqui que nós vamos encontrar, nesse dispositivo que nós vamos encontrar o rol dos recursos no nosso sistema processual civil. Então, chamem atenção para o artigo 994 e nós vamos voltar aqui para a nossa tela para a gente fazer a leitura do artigo 994, só para relembrar quais são esses
essas espécies recursais. Vejamos então, são cabíveis os seguintes recursos. São cabíveis os seguintes recursos. Primeiro, a apelação. Segundo, agravo de instrumento. Terceiro, agravo interno. Quarto, embargos de declaração. Quinto, recurso ordinário. Sexto, recurso especial. Sétimo, recurso extraordinário. Oitavo, agravo em recurso especial ou extraordinário. E nono, embargos de divergência. Então vejam que o legislador ele foi bem claro, analisando o rol em relação ao Código de 1973, houve um enxugamento dos recursos em determinados momentos aqui, por exemplo, foi extinto os embargos infringentes, não estão mais aqui. Nós temos formas de agravo muito bem delineadas, de forma taxativa, o agravo de instrumento, ou agravo interno, não há outra forma de agravo como o agravo retido, como nós tínhamos a hipótese de agravo retido, agora nós temos apenas o agravo de instrumento, o agravo interno e o agravo em recurso especial ou extraordinário, que é um antigo agravo contra despacho denegatório de recurso especial extraordinário. Então nós temos aqui um rol bem delimitado, bem delineado em relação aos recursos cabíveis, e isso é fruto do princípio da taxatividade. Vejam então que só o legislador pode criar recursos. É importante nós chamarmos atenção para o nosso slide. Eu trouxe aqui procurei chamar a atenção, que não se admite a criação de recursos por negócio processual. Hoje, o novo Código de Processo traz de forma muito forte, a partir do artigo 190, lá da parte geral do Código, os negócios processuais atípicos. Então poderíamos imaginar que as partes negociariam, acertariam, convencionariam a criação de um recurso próprio para a demanda deles. Isso não é possível por força do princípio da taxatividade, porque só o legislador pode criar recurso. A matéria sobre recursos, e nesse sentido é matéria de ordem pública, a alteração, não há dispositividade nesse sentido. Então não se admite a criação de recursos por negócio processual. A doutrina tem admitido, eventualmente, até as partes abrirem mão de um recurso, mas não a criação de um recurso por negócio processual. É importante, então, chamar atenção para isso, para fazer essa relação com o princípio da taxatividade. Muito bem. Ultrapassados esses princípios, nós então podemos tratar do chamado juízo de admissibilidade e juízo de mérito. Quando nós falamos em juízo, nós estamos falando de julgamento, nós estamos falando de conhecimento, de uma atividade cognitiva, de uma atividade realizada pelo juiz, realizada pelo desembargador, realizada pelo magistrado. Então vejam, como que é a atividade cognitiva em torno dos recursos? Essa é a pergunta. Existem, como também na primeira instância, atividades cognitivas em torno da admissibilidade da demanda, como o juízo de mérito da demanda. Aqui na atividade recursal também há essa atividade cognitiva em torno da análise dos requisitos recursais e, claro, se ultrapassados esses requisitos processuais, intrínsecos e extrínsecos, que nós vamos falar daqui a pouco, aí na sequência haverá um julgamento de mérito, julgamento de admissibilidade e julgamento de mérito. É importante nós, então, apresentarmos esse juízo de admissibilidade e juízo de mérito como atividade cognitiva. Muito bem.
Nós temos então, quando se trata de juízo de admissibilidade, a palavrinha conhecimento, ou seja, todas as vezes que nós abrirmos um capítulo aí para estudar o juízo de admissibilidade e nos depararmos diante de um acórdão, e o tribunal diz, conheço do recurso, ou o relator diz, conheço do recurso, o que ele está querendo dizer? Que ele analisou os requisitos intrínsecos, analisou os requisitos extrínsecos recursais e é possível então partir para um segundo momento que é o juízo de mérito. Muito bem, então todas as vezes que nós nos depararmos com a palavrinha conhecimento, aqui na teoria geral dos recursos, nós vamos associá-la ao juízo de admissibilidade. Juízo de admissibilidade significa conhecer requisitos processuais que estão intimamente relacionados ao direito de recorrer. Então, vejam, requisitos extrínsecos são requisitos processuais relacionados ao próprio direito de recorrer, se a parte, se o recorrente tem ou não o direito de recorrer. E num segundo momento, nós temos requisitos extrínsecos, que são requisitos que estão relacionados à própria forma e o modo de, melhor dizendo, o modo de exercer esse direito de recorrer. Então nós temos requisitos intrínsecos que estão relacionados ao direito de recorrer e os requisitos extrínsecos que estão relacionados à forma, ao modo de exercer esse recurso, esse direito de recorrer, melhor dizendo. Então vejam que a atividade dentro do juízo de admissibilidade, ela chega a ser complexa, tão complexa quanto o provimento, quanto ao juízo de mérito propriamente dito. Então vejam, só para chamar a atenção, nós temos nos requisitos intrínsecos o cabimento, o interesse recursal, legitimidade, inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Por exemplo, quando nós falamos no fato extintivo do direito de recorrer, nós precisamos pensar, por exemplo, na hipótese da parte que eventualmente aceitou a decisão condenatória de pagamento de uma determinada quantia, efetuou o pagamento, depositou em juízo aquela quantia e daqui a pouco apresenta o recurso de apelação. Vejam, o fato de ter apresentado lá o depósito, ter pago, extinguiu o direito de recorrer, não faz mais sentido, há uma preclusão lógica. E aí, havendo essa preclusão lógica, não há mais como recorrer, não há mais interesse, não há mais interesse, não há mais sentido, não faz mais sentido em recorrer. Então, o juiz, o desembargador, o relator, enfim, diante do recurso, vai verificar, diante do recurso de apelação, vai verificar se existe um fato extintivo do direito de recorrer. Muito bem. Além dos requisitos intrínsecos, nós temos aqui os requisitos extrínsecos, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo do direito de recorrer e também o preparo. Se todos esses requisitos, então, estiverem presentes, ou no caso do fato impeditivo ausente, ou do fato extintivo ausente, ou seja, se analisados todos esses requisitos, o recurso passou na primeira prova, passou na primeira análise, passou no juízo de admissibilidade, então nós temos um segundo momento que é o juízo de mérito. E quando nós falamos em juízo de mérito, é importante vocês chamarem atenção, caros amigos, chamem atenção para a palavrinha provimento. Provimento no sentido de alteração do julgado, alteração da decisão recorrida. Será que a decisão recorrida precisa ser reformada? Será que a decisão
recorrida precisa ser anulada? Será que a decisão recorrida precisa ser complementada? Se houver, então, a necessidade disso, nós temos provimento. E, nesse sentido, há um juízo de mérito. Mérito por quê? Porque o tribunal, os desembargadores, os ministros analisarão as questões de fundo, aquelas questões que efetivamente fundamentaram o recurso e que levam a um provimento ou não, a análise de uma eventual anulação da sentença, a reforma necessariamente, um julgamento de improcedência em primeira instância com as provas produzidas e reanalisadas pelo tribunal, conduz-se a um julgamento de procedência, enfim. Então, quando nós falarmos em provimento do recurso, haverá eventualmente uma substituição da decisão recorrida por uma nova, nos termos do artigo 1008. Vejam, lembrem-se aí, chamem atenção para o artigo 1008 do CPC, porque ele nos chama atenção para essa possibilidade de ser modificada, não só modificada a decisão, como a nova decisão vem no lugar da outra, por força desse provimento. Muito bem, então sigamos. Nós precisamos chamar a atenção para alguns dos efeitos dos recursos. Isso daqui também, gente, é importante vocês chamarem atenção para os efeitos dos recursos. Eles, os examinadores, nas primeiras provas, na primeira fase, mas também na segunda fase, costumam colocar pegadinhas aí em relação aos efeitos. Os efeitos são sempre importantes, inclusive há grandes debates ainda na nossa doutrina em torno dos efeitos, especialmente os efeitos da apelação. Então vale a pena a gente dar uma atenção especial para os efeitos. Aqui nós vamos falar então de um modo geral, e quando nós tivermos a oportunidade de falarmos dos recursos em espécie, então nós vamos chamar atenção para cada um deles. Mas voltem aqui, vejamos aqui que nós temos os efeitos devolutivo, translativo, suspensivo, expansivo e obstativo. Procurei sublinhar cada um deles. Quanto ao efeito devolutivo de um recurso, ele está relacionado àquilo que a parte devolve ao tribunal ou manda para o tribunal. Há uma expressão do latim que nós colocamos aqui em itálico, tanto devolutum quanto apelato, ou seja, tanto se devolve ao tribunal quanto se apela. Esse efeito está relacionado ao princípio dispositivo, ou seja, à vontade do recorrente. Nesse sentido, o recurso pode ser parcial, pode ser total, vai depender efetivamente do quantum, do quanto que o recorrente, então, leva ao tribunal. Há um outro efeito relacionado ao devolutivo, que é o translativo. O translativo está relacionado àquilo que se devolve, àquilo que se leva ao tribunal para conhecer. No translativo, o tribunal pode conhecer matérias de ofício. Então, mesmo que ela não tenha sido analisada na sentença, na decisão interlocutória, por se tratar de uma matéria de ordem pública, pode ser conhecido pelo tribunal, uma questão de legitimidade, uma questão de prescrição, de decadência, matérias que podem ser conhecidas de ofício. E o tribunal tem essa autorização por força do efeito translativo, que está intimamente ligado está muito próximo, ao efeito devolutivo. Eles devem ser estudados em conjunto. Há ainda o efeito suspensivo. O recurso pode inibir a produção de efeitos de determinada decisão ou suspendê-los. Então, aplicando a vontade do legislador ou decisão, ou porque o próprio juiz está autorizado a conceder esse efeito. Então, a inibição da produção de efeitos ou a suspensão deles. Então, nós temos aí os artigos 1012, no caso da vontade do legislador, o legislador fala expressamente quando a sentença, o recurso de apelação tem efeito suspensivo, ou
por decisão jurisdicional naquelas hipóteses que o relator eventualmente pode conceder o efeito suspensivo. Muito bem. Além disso, nós temos o efeito expansivo. Expansivo porque a decisão do recurso pode atingir outras pessoas ou outros atos processuais. Vejam que nós temos o efeito expansivo subjetivo. O exemplo aqui é do artigo 1005. Vejamos lá, caros amigos concursandos, vamos voltar aqui para a leitura do nosso Código de Processo Civil. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. Então aqui o legislador claramente expande os efeitos da decisão recursal para os litisconsortes, numa ampliação, numa extensão subjetiva. Mas também nós precisamos destacar a ampliação ou a expansão objetiva, ou seja, para determinados atos processuais. Vejam lá, por exemplo, o artigo 520, 2 e 3. O artigo 520, 2 e 3, caros amigos concursandos, são disposições que se encontram dentro do cumprimento provisório da sentença. E aí nos incisos 2 e 3 do 520, o legislador diz: o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime. Inciso 2º, fica sem efeito sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos. Então vejam que aqui a expansão se dá em relação a outros atos processuais. Da mesma forma no inciso 3º do 520. Se a sentença ou objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada, apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução. Mais uma vez, a decisão se expande em atos processuais. Muito bem. Voltando, nós temos, para fechar os efeitos, o chamado efeito obstativo, né? Vejam, falamos agora há pouco, conhecido juízo de admissibilidade e provido juízo de mérito no recurso, a nova decisão substitui, nos termos do artigo 1008, a sentença, a decisão recorrida. E ele, por isso, é chamado de princípio obstativo. Muito bem, efeito obstativo, melhor dizendo. E para nós, então, fecharmos a teoria geral dos recursos, nós temos, então, algumas informações também muito importantes. Como, por exemplo, qual é o modo de se impugnar o recurso? No recorrente, se nós pensarmos no princípio devolutivo, né, no efeito devolutivo, nós precisamos chamar a atenção no seguinte sentido: a parte ou recorrente pode recorrer de um capítulo da sentença, de mais de um capítulo da sentença, pode apresentar um agravo de instrumento em relação a um determinado tópico da decisão interlocutória. Então, nesse sentido, o recurso pode ser parcial ou total. Vai depender da sucumbência, vai depender daquilo que é de interesse recursal da parte. Então, nesse caso, nós temos o recurso parcial ou total. Também é importante nós chamarmos atenção para a motivação recursal, para a motivação dos recursos. Recursos de motivação de fundamentação vinculada ou de fundamentação livre. Vejam, a apelação, o agravo de instrumento, a motivação, a fundamentação é livre, porque se pode debater várias matérias, não há uma exigência do legislador para que o recurso fique, então, vinculado a determinadas matérias, limitados àquelas matérias. A questão aqui é de limitação de matéria que pode ser objeto do recurso. Nós temos ainda a motivação vinculada. Já a motivação vinculada, o legislador expressamente menciona quais são as matérias que poderão ser objeto
de questionamento no recurso. No caso de embargo de declaração, omissão, né, obscuridade na decisão. Então vejam que só nesses casos os embargos de declaração são cabíveis. O recurso especial e extraordinário também são vinculados às matérias ou infraconstitucional, no caso do recurso especial, ou constitucional, no caso do extraordinário. Muito bem. Quais são os prazos recursais? Nós temos a regra em 15 dias, no artigo 1003, parágrafo 5º, salvo embargo de declaração, que o prazo continua sendo de 5 dias. Vejam, nós temos aqui, chamem atenção para o artigo 1003, parágrafo 6º, porque recentemente o STJ decidiu sobre esse dispositivo. Vejam, o 1003, parágrafo 6º, vejamos o teor do artigo 1003, parágrafo 6º, o legislador diz assim: o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. Vejam então que o legislador expressamente diz que a parte tem que comprovar se lá naquela determinada cidade, né, houve então um feriado e naquele dia então não correu o prazo. Por ser feriado, então o recurso poderia ser interposto no dia subsequente, útil subsequente. Então há necessidade no ato da interposição demonstrar a ocorrência desse feriado. E por que foi objeto de decisão no STJ? Porque se levou ao STJ a discussão da possibilidade de sanar esse vício, né, de se demonstrar o feriado a posteriori. Se diante do artigo 1029, parágrafo 3º, 932, parágrafo único, né, a necessidade, o 932, parágrafo único, fala de se conceder 5 dias para a parte sanar um eventual vício do recurso, e aí então ela poderia justificar a ocorrência, se ela poderia ou não, então, posteriormente, justificar devidamente a ocorrência do feriado. E o STJ decidiu, né, já numa jurisprudência que nós poderíamos dizer defensiva, dizer que, na verdade, só há uma interpretação, aquela que o legislador quer, a de que se deve comprovar a ocorrência do feriado local no momento da interposição do recurso. É importante vocês chamarem atenção para isso. Daí o STJ já vem se posicionando sobre algumas questões do novo Código de Processo. Muito bem, e para nós finalizarmos, o preparo recursal, né? O preparo recursal, que nada mais representa do que custear o processo, né? Preparar o recurso é custear o processo, né? Porte de remessa e retorno, custas judiciais referentes ao recurso, enfim, é importante nós tratarmos desse tema porque trata-se de um requisito extrínseco, está dentro daquele juízo de admissibilidade. Nós precisamos chamar atenção, então, para o artigo 1007 do Código de Processo Civil, que traz, então, todas as regras, né, como que se deve, então, promover esse preparo recursal. Nós procuramos chamar atenção para a dispensa, né, existem situações de dispensa do preparo recursal. Vejamos aqui o parágrafo 1º do 1007, né, são dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos estados, pelos municípios e respectivas autarquias e pelos que gozam de isenção legal. Então o legislador fez essa opção, nós não vamos discutir aqui se isso fere o princípio da igualdade ou não, enfim, isso daqui é um tema para ser debatido num outro momento, mas nós temos que chamar atenção para essa dispensa porque pode ser objeto de questionamento na prova, no concurso, é uma situação excepcional que merece nosso destaque. A falta de preparo leva à deserção, né? Só com um detalhe, deserto é o recurso que não vai ser conhecido, não sendo conhecido não vai ser julgado no seu mérito.
Contudo, é importante vocês chamarem a atenção, somente será decretada, ou seja, a deserção somente será decretada após a intimação do recorrente para efetivar o depósito, nos termos dos parágrafos 2º e 4º. Então, a deserção não é automática. A deserção não é automática. Ela somente pode ser decretada se não for cumprida determinação judicial. E, por fim, então, para fechar a nossa teoria geral dos recursos e, de modo especial aqui, o preparo recursal, relembrar que no processo eletrônico, há dispensa também do preparo. Vejam o que diz o parágrafo 3º do 1007. O parágrafo 3º do 1007 diz assim: é dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. Não se dispensa o pagamento das custas, das taxas judiciais referentes ao recurso. Não faz sentido cobrar a taxa de porte de remessa e de retorno, até porque o processo eletrônico ele não sobe, ele não desce, ele continua, ele existe virtualmente, está à disposição dos julgadores a qualquer momento. Caros amigos, com isso nós encerramos, a teoria geral dos recursos. Foi uma satisfação reencontrá-los, sigam em frente e vamos lá, até a próxima.